Bom, tem aqui uma notícia exclusiva, tá? Que eu recebi das fontes de Brasília agora, que é o seguinte: a oposição, né, alguns deputados da oposição, estão neste momento tratando de um projeto de lei para salvar o mandato de Deltan Dallagnol. Esse projeto de lei de parlamentares da oposição, ele está quase pronto, é um projeto simples, de lei complementar, que visa revogar por inteiro a linha Q do inciso 1 do artigo 1º, que foi, né, o que derrubou o Deltan, né, não pode, são inelegíveis por 8 anos, juízes ou promotores federais ou estaduais, de qualquer grau ou especialidade, todos os juízes, todos os promotores são inelegíveis por 8 anos quando eles são expulsos, ou seja, exonerados, condenados a serem mandados embora, ou são condenados à aposentadoria, é aquela vergonha que eu falo todo santo dia aqui, o juiz ou promotor que faz coisas ruins no Brasil, ele pode ser condenado a não ter que trabalhar e ganhar pelo resto da vida, ou aquele que pede para sair ou pede para se aposentar no meio de um processo administrativo disciplinar. O Deltan ele foi cassado porque ele pediu para sair durante procedimentos, que são sindicâncias e reclamações, que são diferentes do processo administrativo disciplinar. Aí, Carol, a oposição, esses deputados da oposição estão discutindo o seguinte: se eles revogam por inteiro esta letra Q, onde está essa previsão, ou se eles colocam a observação de que processo administrativo disciplinar não se estende à previsão, à sindicância, que é o correto, né? Mas deixar isso claro. Mas revogar tudo não faz sentido para mim, vai piorar a situação, né? Eu acho que incluir essa explicação mais aprofundada faz sentido. Que tiraria Deltan dessa situação, que eu sou completamente contra a cassação de Deltan, por esses motivos que o Pavinato já explicou aqui, apesar de todas as ressalvas que eu tenho com ele. E só voltando um pouquinho lá para a questão do Podemos ter se calado, eu acho, Pavinato, que é coração ferido, viu? Porque o que o Moro fez com o partido, ali ouvindo nos bastidores, vocês lembram que Moro era candidato à presidência e o partido investiu dinheiro nele, enfim, até para ele falar um pouco melhor ali, ter mais dialética, né? Mas ele passou a perna, todo mundo saiu, acho que viu que não ia conseguir virar presidente, foi procurar outro ambiente para virar senador, enfim, passou a perna danada no partido. E o Deltan e Moro são irmãos, né? Eles andam ali juntos, então acho que foi um pouquinho de coração ferido. A Renata tinha que se mostrar contra essa cassação, que foi realmente absurda do Deltan. Mas ela também ficou ali. Os votos ela já ganhou, né? Como o Felipe colocou, ele já fez o seu papel ali de dar bastante votos. São 14 horas e 33 minutos. Repita. 14 horas e 33 minutos. 32 minutos. Carol, posso fazer uma interlocução com você rapidinho? Deve. O seguinte, você falou, não é, sobre o coração ferido ali da Renata. Mas será? Porque não se faz política, não é, quem tem rancor. E a Renata, ela não é uma principiante, né? Ela é... A gente poderia até colocar uma raposa ali, é presidente do partido e ela sabe muito bem o que faz. A grande questão é o que está por trás dessa falta de ação ali da Renata Abreu, do Podemos? Será que porque falta de o Moro apoio? nem é do Podemos. Não, era. O Moro é do União Brasil. Teve aquele probleminha teve aquele problema ela está com medo do quê? Eu sinceramente acho que, como foi uma decisão unânime, ela não quer mexer num problema que pode vir para cima ou dela, ou do partido, ou de outros candidatos ali, ou deputados que são do Podemos. Então, eu acho que é uma situação bem complexa. Ela está tentando colocar panos quentes ali e deixar o cara na mão, que também não é muito interessante, né? Mas, Rodolfo, você acha que se esse projeto dos deputados da oposição sai, você acha que eles conseguem aprovar? Tudo indica que sim, Pavinato, porque senão não faria sentido eles entrarem numa luta que eles não possam ganhar. É um projeto de lei que, na minha cabeça, sinceramente, eu não entendo, porque na semana passada você deu uma aula aqui falando justamente sobre esses pontos, que o juiz se aposenta, que o juiz pede para sair, que o juiz é obrigatório. Então não faz sentido nenhum essa cassação dele por um ato administrativo. Já está claro, já, né? já está claro que não existe essa possibilidade. Eu não entendo, como estudante de direito, qual que é a prerrogativa da lei que faz sentido isso. Então, assim, se juntaram lá um projeto de lei
para tentar reverter uma situação que não faz sentido. A minha cabeça ainda está embaralhada aqui e confesso que vai demorar uns dias para eu entender. Mas eu vou no raciocínio do Felipe em relação ao Podemos e principalmente sobre a Renata Abreu, que fez um discurso maravilhoso falando do Deltan Dallagnol e que agora parece que ela se omite, para não dizer se acovarda, está se acovardando, essa é a palavra certa? Para o que eu queria falar? Essa é a palavra certa. Porque ela, como presidente do partido, talvez ela tenha muito mais ganhar como presidente do partido e não entrando nessa queda de braço com essas pessoas que tiraram o Deltan Dallagnol de onde ele estava e vai meio que se ausentando da responsabilidade do partido e deixando isso para o Deltan levar no peito a peito ali com as pessoas. E se eu fosse o partido, Pepe, eu estaria com o coração partido. É óbvio, cara, a grande prata da Casa Legislativa do Podemos é o Deltan, ou era. É a voz. Agora, esse projeto de lei que está se discutindo, ainda não tem, né? Então, agora, nesse momento em Brasília, estão discutindo exatamente isso. Tem que ser um projeto de lei complementar. E por ser um projeto de lei complementar, precisaria de quantos votos? E você acha que esse projeto ele tem melhor sorte se ele revogar por inteiro a letra Q ou se ele colocar esta observação, né, que em razão do princípio da presunção de inocência, a hipótese não abarca os procedimentos de sindicância e reclamação disciplinar? Ô Pavinato, duas coisas. Primeiro que eu acho que o projeto de lei que está sendo discutido vem em boa hora, né? Decisão casuística se combate com legislação casuística também, né? A decisão judicial foi um absurdo. Eu não vou aqui retomar o absurdo da decisão, porque foi falado a semana passada inteira do absurdo, né? O Deltan não teria um processo administrativo disciplinar contra ele. Então não teria como o judiciário decidir por um viés ideológico a cassação do mandato do Deltan. Então eu acho que esse projeto de lei que está sendo discutido na Câmara, ele visa corrigir essa injustiça, mesmo de forma casuística. E vai dar um recado para o Judiciário e para o TSE que o Congresso, a Câmara dos Deputados, não vai ficar agachada para o Poder Judiciário. É um absurdo isso. Então vem embora, sim. Então é indiferente para mim, Pavinato, se vai revogar o artigo, né, o inciso, né, ou se vai explicar o óbvio, dizendo que entende-se por processo administrativo disciplinar, deixando o processo administrativo disciplinar de fato, deixando de fora procedimentos preparatórios, né, como reclamações. Então, para mim, é diferente. Eu não tenho nenhum apreço, sendo bem sincero para você, vou ser crucificado aqui pela lei da ficha limpa. É uma lei ruim. De fato, é uma lei ruim, entendeu? Político tem que ser julgado, né, na urna. E ponto final. Num país, num momento humano em que as informações estão correndo de forma rápida, as pessoas sabem hoje em dia quem é o político corrupto e quem é o político honesto, e ela consegue fazer juízo de valor, sim. Então, eu defendo que esse projeto de lei saia, né, e que seja uma resposta da Câmara para o abuso do Poder Judiciário. Agora, lei complementar, tá? Lei complementar é maioria absoluta do Congresso. 257, né? É isso. Da Câmara? Da Câmara, é da Câmara. 257. Você acha que tem bala para isso aí? Eu acho que se conseguir articular bem, tem bala sim. Ser bem sério, acho que tem bala sim. Eu também acho a lei ficha limpa uma lei ruim. E não porque eu acho que a intenção dela seja ruim, não por isso. É que recentemente, coisa de meses, né, proibiu-se no Brasil, por exemplo, de chamar, por exemplo, Tunico, ele roubava galinhas. Tunico foi condenado por um juiz, Tunico foi condenado pelo tribunal, Tunico foi condenado pelo STJ. Mas aí o STF anulou a condenação de Tunico e você não pode chamar Tunico de ladrão porque Tunico é inocente. Porque a Constituição diz que é inocente todo aquele que não tem contra si uma decisão condenatória transitada em julgado. Então a lei ficha limpa, ela fere frontalmente isso. Porque não ser passível, não poder ser candidato já é uma condenação. Você está sofrendo o efeito da condenação. Você está sofrendo uma penalidade. Né? Então não casa. São coisas que não casam. A gente não consegue ter previsibilidade. Mas, ao mesmo tempo, se você abandona a lei ficha limpa,
Aí ia falar assim, ia mudar alguma... Abre a porteira, mas ia mudar alguma coisa, olhando Brasília, Dani? É nesse ponto, Pavinato, que eu discordo, aliás, aqui do Felipe, em que ele fala o seguinte, o político tem que ser julgado na urna. Desculpa, se a gente continuar com esse tipo de raciocínio, nós vamos cristalizar, não é, esta casta de políticos que são inalcançáveis. Não é? As pessoas, é claro, elas têm o direito de votar. No entanto, por que a lei não chega até os políticos? É essa a questão. Então, a lei precisa chegar a todos. Se chega para o cidadão, precisa chegar para o político também. Porque, senão, nós estamos invertendo a situação. Não é? Porque os políticos estão lá como os empregados do povo. E nós precisamos fortalecer, não é, as instituições que podem trazer e fazer com que a população controlem os seus governantes e não cristalizar essa casta que tem já vários privilégios, não é, dissonante da população, e a gente não pode fortalecer isso. Pelo contrário, não acredito que o político ele não tem que ser julgado na urna coisíssima nenhuma. Tem que ser julgado, sim, na justiça, mas a população, óbvio, tem o seu direito de voto. Mas, claro, os políticos precisam, sim, também entrar na justiça e também precisam pagar por aquilo que fez. E eu concordo com a Dani falando isso, a gente vai criar a síndrome aqui de Robin Hood. Todo mundo vai lá com a mesma declaração, com o mesmo discurso que vai tirar dos ricos e dar para os pobres. E a gente sabe que o que faz uma pessoa presidente ou então ter um cargo político aqui é o discurso para essa classe menos favorecida. Vai virar uma esculhambação, como diz o nosso amigo Marcelo Suano. Esculhambar. Mas é esculhambação já? Mas já é uma esculhambação. Agora, imagina, piora. Olha que hipótese muito louca, olha que coisa muito louca. Vamos imaginar que o Lula não teve as condenações anuladas ainda, né? Aí tá na hora de concorrer, tá lá no prazo de registrar a candidatura. Vamos lá. Aí ele não registra. Aí, no final do segundo turno, ele não concorreu. Ele ia ganhar. Certo. Não concorreu. Aí o STF anula. Como é que fica a situação dele? Não é injusto? Não. É por isso que essa lei não tem senso, essa lei. Não, se o político... Eu acho que tinha que acabar. Eu não estou falando aqui que tem que absolver... Porque não resolve nada. Se o Bezerra da Silva cantaria a mesma coisa do condenado hoje. Numa sentença criminal, estar julgado, ele vai preso, não pode concorrer. Não dá para concorrer. Então por que tem lei ficha limpa? Então o político que está disputando a eleição em processo criminal, cível, em julgamento, ele tem que ser, sim, julgado pelo povo que vai votar nele. Mas bem. Essa é isso que eu acho. Essa é uma matéria interessante. A gente está discordando aqui disso ainda, você entendeu? Você está falando de uma coisa que, se a lei é aplicada, Pavinato, do jeito que tem que ser, não vai existir um parágrafo, não vai existir um CEP que foi julgado errado, não vai existir um signo, não vai existir nada. É simples, é só aplicar a lei, mas toda hora acha uma prerrogativa. O cara estava preso, agora nós descobrimos aqui na lei aqui uns trâmites que o cara vai ser solto. E aí? Aí traz uma outra lei. E aí você não descobre nada da lei, aí traz uma outra lei. Aí os estudantes de direito como eu têm que ficar comendo 10 livros lá para entender a lei. Não entende. Esquece. Aí a gente fica lá, tipo, quebrando a cabeça, você entendeu? É impossível. É impossível. É impossível. A gente tem que fazer igual o Mangabeira Unger falou, Pepe. A faculdade de Direito tem que ser uma faculdade que te ensina a pensar, porque ensinar a lei material é uma furada. Olha, boa dica, obrigado. É verdade, é o que se faz em Harvard. É ou não é, Pepe? É o que se faz. É o que se faz em Harvard. Mas vamos lá.